Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o Dilon, como vocês já sabem, e vamos dar continuidade, né, nos nossos estudos sobre a citologia, né, da frente 1. Bom, primeiro vamos recapitular um pouco o que a gente viu na aula anterior, né? Então, na última aula a gente viu o que era a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese, e as hipóteses para o aparecimento da vida na Terra, certo? Então aqui aquele mapa mental explicando resumidamente, né, a teoria da biogênese, os experimentos aqui de Redd, Pasteur, Spallanzani, a panspermia, a hipótese da evolução química, né, o experimento de Miller que comprovou, né, a evolução química e os coacervados, né? Então, isso tudo aqui a gente viu na nossa última aula, certo? Então, a gente vai dar continuidade na aula 2, né, que é a origem da vida, introdução à citologia. Vocês podem consultar os mesmos capítulos desses livros. E nessa aula, nessa segunda parte, o que a gente vai ver? A gente vai ver como que eram as primeiras células, como deu a evolução das células para as células que a gente tem hoje, a teoria da endossimbiose e a teoria celular e uma introdução de alguns conceitos básicos de citologia, certo? Bom, hoje a Dona Foca nos Estudos vai trazer muitas questões para vocês responderem, certo? São questões fáceis, mas são muitas, certo? Então vai ser um formulário até que longo. Bom, dentre as questões o que é a teoria celular, como eram as primeiras células, como surgiu a célula eucariótica, o que é a teoria da endossimbiose, como surgiram os organismos multicelulares, o que é unicelular e multicelular, eucarionte, procarionte, autotrofia e heterotrofia, quais as diferenças entre células vegetais, células animais e células procarióticas. São muitas questões, mas são questões bem fáceis de responder e são questões fundamentais para a gente dar continuidade não só nos estudos da citologia, mas de outras frentes, de outros conteúdos da biologia, certo? Então aqui tem alguns conceitos, né? Em compensação são poucos conceitos aqui, né? Para vocês definirem depois, né? Caso vocês gostem disso, certo? Bom, então como que era a primeira célula, né? A gente viu lá que tinha a formação de coacervados e os oceanos acabavam ficando cheios de matéria orgânica, né? Então, as primeiras células eram essa matéria orgânica, né, que tinha nos oceanos. Então, nesses oceanos a gente teve a formação das proteínas, mas também teve a formação de fosfolipídios não, teve a formação de lipídios, né, que são gorduras, a formação de açúcares e de estruturas como o RNA, né? A gente tem até uma coisa chamada mundo de RNA, que naquela época tinha bastante RNA e não DNA, né? Então, a primeira célula nada mais era do que uma folhinha, né, de lipídios, né, envolvendo uma molécula de RNA. Então, essa é a característica da primeira célula, que era uma célula procariótica, né? Que era tipo as gorduras, os óleos que tinham, né, naqueles oceanos, acabavam formando essas folhas, esses folhetos de lipídios que a gente chama de membranas, e eles envolveram o RNA, e esse RNA tinha a capacidade de se duplicar sozinho, certo? Aí depois esse RNA ele fazia as proteínas, ele acabou armazenando informações para sintetizar proteínas, e aí ele acabou se juntando com uma outra fita, formando o DNA, que é o que a gente conhece hoje em dia como material genético das células. Mas a primeira célula era um RNA, né? E ela era procariótica, né? Ela não tinha organelas, o material genético, depois que ele virou DNA. Ele não era envolto por um núcleo, por uma membrana, como é nas células eucarióticas que a gente vai ver, né?
E então, as células mais próximas que a gente tem hoje em dia são as células procarióticas das bactérias e das arqueias, igual a gente viu na frente 2 semana passada, que a gente estudou bactérias, certo? Então, essa daqui é a primeira célula. Ela era nesse aspecto, certo? Só estava vendo, estava gravando aqui, sempre me esqueço. Então, os primeiros seres vivos, né, do planeta eram aquelas células procarióticas, só que o metabolismo deles era diferente. Então, naquela época não existia oxigênio, a gente vai ver mais para frente isso. E aí a gente tem duas hipóteses, né, para o surgimento, para explicar o metabolismo dos primeiros seres vivos, né? Como que eles se nutriam, né? De onde eles tiraram as fontes de nutrientes deles, né? Então, a primeira hipótese é a de que os primeiros seres eram autotróficos, né? Então, eles eram organismos que fabricavam seus próprios alimentos, seus próprios componentes orgânicos a partir dos componentes inorgânicos que tinham na, na, nos oceanos, na Terra primitiva, certo? Que não no oceano, né? Porque as primeiras formas de vida apareceram no oceano. A gente não tinha, esses organismos ainda não tinham explorado a Terra ainda. Então, os primeiros organismos, nessa hipótese, eles realizavam a quimiossíntese e não a fotossíntese, certo? Lembra que não tinha oxigênio, então eles faziam o que com a quimiossíntese? Pegavam os componentes inorgânicos ou até mesmo orgânicos que tinham naquele meio e convertiam eles em outros componentes orgânicos para daí eles tirarem as fontes de energia para o metabolismo deles, certo? Então essa é a hipótese autotrófica, né, que eles sintetizavam seus próprios componentes orgânicos, certo? Por meio da quimiossíntese, tá? Não fotossíntese. E a heterotrófica é que os primeiros seres vivos obtinham suas fontes de energia a partir da matéria orgânica presente no meio. Então lembra que os oceanos eles eram ricos em coacervados, em moléculas orgânicas, certo? Então aqui a gente tem a gente vai explicar melhor daqui para frente a partir dessa hipótese, né? Mas pode ser que as duas, né, estivessem ocorrendo ao mesmo tempo, certo? Então são hipóteses, a gente não sabe como é, a gente só pode inferir, né, imaginar como que eram o metabolismo desses primeiros organismos, certo? Então, a autotrófica e a heterotrófica, né? E aí já tem dois conceitos muito importantes para a citologia, o que é autotrofia e o que é heterotrofia. É basicamente isso que está aqui, né? Autotrofia, a gente produz o próprio alimento, heterotrofia, a gente busca do meio, né? Essas fontes de energia, certo? Então, essas são as duas hipóteses, ok? Resumidamente, assim, só para vocês terem uma noção da existência delas, né? Então aqui, né, tem um mapazinho, né, um resumo da heterotrofia e da autotrofia para vocês lerem depois, né? Então, o primeiro registro fóssil, né, que a gente tem de um ser vivo são os estromatólitos, certo? Então, os estromatólitos são essas rochas aqui, né, que vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem. E aí, nessa época, a gente não tinha oxigênio na Terra, ok? Como eu tinha comentado. Os estromatólitos foram fundamentais para a existência do oxigênio na Terra. Então, até a existência dos estromatólitos, a gente tinha aquelas formas de vidas que poderiam ser quimiosintetizantes ou heterotróficas, certo? E aí, com os estromatólitos, a gente tem os fotossintetizantes, certo? Então, aqui tem uma representação dos estromatólitos, certo? Aqui tem uma rocha, né? E cada linhazinha dessa rocha é uma camada de cianobactérias da época que faziam a fotossíntese. Então, eles metabolizavam o gás carbônico que tinha
e transformavam em oxigênio. Só que o que acontece? Esse oxigênio não ia diretamente para o oceano nem para a atmosfera. Ele se juntava e formava íons com ferro, com metais daquela época, né? Mais ferro, certo? Então, esses estromatólitos, são rochas que foram formadas a partir da formação desses íons, certo? Dessas combinações do ferro com o oxigênio, né? Então, eram camadas de bactérias, as bactérias produziam esse oxigênio, e esse oxigênio interagia com o ferro, com outros metais e formou essas rochas que a gente tem hoje. E por isso que elas são registros fósseis dessas cianobactérias. Acontece que chegou uma hora que esse estoque para formar esses estromatólitos, né, o estoque de metais de ferro, para o gás oxigênio se fixar, acabou acabando. E daí o oxigênio foi liberado, né, para o oceano, seguido para a atmosfera. Mas os estromatólitos, então, são os fósseis dos primeiros organismos vivos que a gente tem hoje em dia, né, que foram essas cianobactérias mais primitivas que oxigenaram a Terra, certo? Então, isso a gente chama de o grande evento de oxigenação, certo? O GOI, né, em inglês, certo? E aí, então, esse oxigênio ele se acumulava nas rochas, formando os íons de ferro, certo? Contudo, com o tempo, esses estoques acabaram, aí o oxigênio começou a acumular nos oceanos e passou para a atmosfera, certo? Só que, além das cianobactérias, a gente tinha aquelas outras formas de vida, né? Aqueles procariontes quimiosintetizantes, né? Heterotróficos, né? E aí o que aconteceu com eles? O oxigênio ele era tóxico para esses organismos, porque eles não tinham mecanismos para metabolizar esse oxigênio, para trabalhar com esse oxigênio. Então, acabou sendo um evento que causou a extinção de uma grande diversidade de células, né, procarióticas, que eram as únicas formas de vida que a gente tinha até aquela época. Então, o grande acúmulo, né, desse oxigênio no oceano acabou extinguindo, né, aquelas formas de vida. E quem sobrou? Só sobraram os estromatólitos, né, aquelas células fotossintetizantes, né, que eram os responsáveis por gerar esse oxigênio, e os procariontes que conseguiram metabolizar o oxigênio, certo? Então a gente tem aí o surgimento da respiração aeróbica, que é a respiração a partir do oxigênio, certo? Então aqui a gente tem esse gráfico é um clássico de exames de vestibular, certo? Que mostra essa evolução da oxigenação na Terra, né? Então, as primeiras células vivas ali no 1, depois a gente tem as primeiras células fotossintéticas formando os estromatólitos, certo? Então a gente tem o início da liberação do oxigênio por degradação de água. Então a fotossíntese é a degradação da água e aí libera o oxigênio, mas a gente vai ter uma aula só falando sobre o que é a fotossíntese, né? E aí esse oxigênio era acumulado, né, em íon ferroso, né? E tinha essa acumulação, né, no, nesses metais, né, como o ferro. Só que daí isso acabou, quando esse estoque de íon ferroso acabou, né, esgotou, a gente tem então essa curva começando a crescer, como vocês podem ver aqui, a partir do ponto 3, ela começa a crescer, porque a gente tem então o surgimento da respiração aeróbica, né, e aí a gente tem os organismos que acabam fazendo a respiração celular aeróbica a partir do oxigênio, conseguem utilizar ele no seu metabolismo, que é o que a gente faz hoje em dia, né? A gente respira oxigênio e faz o nosso metabolismo a partir dele, certo? Bom, então a gente viu as células procarióticas, né? E como se deu essa oxigenação do planeta Terra. E aí o que acontece? Elas sofreram algumas atualizações celulares, né? As células procarióticas
que a gente conhece hoje em dia são as bactérias e as arqueias, né? E a ancestral, né, uma procariótica ancestral, sofreu um processo de invaginação. Essa membrana dela, a membrana plasmática, começou a entrar para dentro da célula, como vocês podem ver nessa segunda imagem. E aí ela começou a envolver o material genético. Então a gente criou um núcleo, uma estrutura que a gente chama de carioteca, que envolve esse material genético. Por isso, eucariótica, eu de verdadeiro, porque existe uma carioteca, uma membrana que envolve o material genético que vocês conhecem por núcleo. Além do núcleo, também foram criadas, originadas a partir dessas invaginações, compartimentos membranosos dentro da célula que executam diversas funções, né? Então a gente teve uma compartimentalização das funções da célula, que daí criam as organelas, certo? Então, essa foi um processo, né, de atualização celular, né, a partir da invaginação, né, das membranas celulares, a gente teve então a criação das organelas, né? Então, e do núcleo, é claro. Então aqui vocês podem ver a diferença de um procarioto e de um eucarioto, né? Então o verdinho é o procarioto, né? Ele não tem organelas membranosas, mas ele tem membrana celular, ele tem o nuclear, ele não tem núcleo, mas ele tem o DNA no nucleóide, igual a gente viu na aula de bactérias, certo? Ele tem ribossomos, enquanto que a eucariótica, que é essa verdinha, ela tem o núcleo, tem os ribossomos e tem as membranas organelares, né? Tem as organelas membranosas internas, como o ribossomo, ribossomo não, gente, desculpa, eu estou viajando aqui, como o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, né? Entre outras organelas, certos lisossomos. Né? Então aqui, né, tem a célula eucariótica em comparação com a célula procariótica, né? Então o aparato de Golgi, né, complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, certo? Os lisossomos e vesículas, né, que ela tem, fora essa membrana nuclear que a gente chama de carioteca, envolvendo material genético, enquanto que na procariótica a gente não tem essas organelas, certo? Bom, acontece que as mitocôndrias, como vocês estão vendo aí, e os cloroplastos, que são estruturas das células vegetais, elas têm uma origem diferente dessa de invaginação, certo? A origem delas é a partir de uma teoria chamada teoria da endossimbiose, que foi criada por Linus Margulis, essa mulher que vocês estão vendo aí, né? Fantástica ela. E aí aqui a gente tem uma tirinha resumindo o que é essa teoria que ela formulou, né? A gente tem uma célula, essa célula é eucariótica, né? E ali essa pequenininha laranja é a procariótica, certo? E essa procariótica, ela consegue fazer respiração celular, certo? Enquanto que a eucariótica não tanto, sabe? A respiração celular da procariótica, a laranjinha, é mais potente, podemos dizer assim. E aí, ela está falando aqui, eu posso entrar em você? Tá bem, se for rapidinho, então ela vai e engloba, fagocita, né? Esse processo da célula englobando outra é a fagocitose, né? Então fagocita. E aí então vocês conseguem ver que ela acaba ficando dentro da célula e a célula não digere ela. Por quê? Porque a célula começa a perceber que ela produz energia. Então a célula criou a célula eucariótica, a partir dessa fagocitose, acabou originando um compartimento, né, que é capaz de fazer uma produção energética muito maior do que ela sozinha. Então essa é a teoria da endossimbiose, como vocês podem ver aqui, certo? Então é uma simbiose mutualística. Então uma bactéria aeróbia heterotrófica foi fagocitada, certo? E acabou dando origem para a mitocôndria, uma estrutura que tem a função de produção energética, e aí formou a célula eucariótica com a mitocôndria. O mesmo aconteceu com os cloroplastos.
Os cloroplastos eram cianobactérias, então bactérias que faziam fotossíntese. Então, uma célula que já tinha a mitocôndria, já tinha fagocitado uma bactéria heterotrófica aeróbia, acaba fagocitando uma cianobactéria fotossintetizante. E isso origina os cloroplastos. Aí a gente tem então a criação daquelas duas configurações de célula animal e célula vegetal, certo? Que é o que vocês vão ver aqui, né? Esse tipo de classificação de célula vegetal, célula animal, ele é bem genérico, certo? Não é bem assim que a gente vê que os organismos são divididos, certo? Então, mas para facilitar, né, o que o vestibular cobra é isso: as células vegetais e células animais. As animais são eucarióticas, que só têm mitocôndria, e as vegetais apresentam as mitocôndrias e os cloroplastos, certo? Então, essa é a teoria da endossimbiose, né? O englobar essas bactérias que podem ser heterotróficas ou autotróficas, né, que vai formar essas organelas, certo? Essas organelas fundamentais para o metabolismo energético, né? Outro tipo de atualização que acabou acontecendo com os eucariontes foi a multicelularidade, né? Que é nós somos compostos por várias células, né? Várias células. Então, organismos celulares eucariontes começaram a viver em colônias, porque eles viram que era mais vantajoso. Olha, vamos trabalhar junto? Vamos se reunir e trabalhar junto? E aí, eles acabavam dividindo as funções, né? Então, tinha separação de funções. Então, a gente tem aqui o Volvox, né? Que a gente vai ver depois nas aulas de protistas, né? Que é uma alga. Ela é como se fosse, ela é utilizada como um modelo, né, podemos dizer assim, para explicar como se deu essa multicelularidade. Então, ela é um organismo multicelular, né, como se fosse uma esfera de células. E aí tem a célula que é somática, tem a célula que vai fazer a reprodução, certo? E aí tem os flagelos, então algumas células vão fazer a movimentação. Então aqui a gente tem a compartimentalização, a gente teve a compartimentalização da célula, e aí aqui a gente tem então a compartimentalização do organismo. Então aqui começou a ter as junções, né, entre células para realizar funções específicas, e aí a gente tem aquela formação dos tecidos, aí depois formam os órgãos, depois formam os sistemas, e aí o organismo multicelular como nós seres humanos, certo? Então, essa é uma das teorias para a formação dos organismos multicelulares, né? Que é essa teoria colonial, né? Onde organismos protistas flagelados unicelulares se agregaram em colônias e acabaram se diferenciando nas funções, né? Especializando as funções que cada célula iriam realizar para a sobrevivência dessa colônia que depois virou um organismo, certo? Bom, então aqui vou recapitular, incluindo essas novas informações que eu falei, né? Então, primeiras células vivas ali no número 1, aí depois a gente tem primeiras células fotossintéticas, o início da liberação do oxigênio, né? Aí o acúmulo do oxigênio no oceano, né, acaba esgotando o íon ferroso, então acúmulo dele no oceano que vai para a atmosfera, e aí então a gente tem o surgimento da respiração aeróbica, a origem dos fotossintetizantes eucariontes, ou seja, eucariontes que englobaram cianobactérias, né? Então, isso, a origem das células fotossintéticas eucariontes foi fundamental, por exemplo, como vocês podem ver aqui, para dobrar o nível de oxigênio. Então, quando surgem os fotossintetizantes eucariontes, esse oxigênio na atmosfera ele dobra, como vocês podem ver. E aí depois a gente tem as primeiras plantas e os animais ali perto do 4, e aí depois do 4 a gente tem os primeiros vertebrados que somos nós, certo? Então, basicamente aqui essa é a evolução, né, celular que eu quis passar para vocês, certo? Aqui é um outro
uma outra linha do tempo explicando isso, né? A origem da vida, da fotossíntese, da respiração, dos eucariontes e dos animais. E aqui é um outro gráfico, né, para vocês estudarem depois, então, primeiras células vivas, fotossíntese, respiração aeróbia, aparecimento das células eucarióticas, tá? Só eucarióticas, tá? Não é eucariótica fotossintetizante, mas vocês veem aqui, ó, que quando surgem as eucarióticas acaba dobrando também, né? A concentração do oxigênio na atmosfera, os seres multicelulares, né, que foram por formação daquelas colônias, como a gente viu. Bom, e aí aqui está um resumo, né, um mapa mental, eu acho, alguma coisa assim, para vocês estudarem depois, resumindo tudo isso que a gente viu, certo? Os primeiros seres vivos. E aí aqui alguns conceitos que a gente viu, e esses conceitos são todos importantes para a gente estudar a citologia e outras áreas como zoologia, microbiologia e assim por diante, certo? Então, o que é unicelularidade, multicelularidade, heterotrofia, autotrofia, o que é uma célula procariótica, uma célula eucariótica, a diferença de uma eucariótica animal, que é essa azul, e vegetal, que é essa verde aqui embaixo, certo? Então, depois deem uma estudada aqui, né? Ali vocês podem ver um multicelular eucarionte comendo um procariontezinho, né? Coitado ali. E, bom, então é isso. Isso que a gente viu foi o que? A citologia. E o que é a citologia? É o estudo da célula, né? O estudo de uma vasilha oca, que hoje em dia a gente sabe que não é oca, que existem vários compartimentos dentro dela, certo? Então, é a área da biologia que estuda a célula, as suas estruturas e o seu funcionamento. E quem visualizou a primeira célula foi Robert Hooke, né? Ele descreveu uma estrutura que era reticulada, tinha vários retículos assim, e uma infinidade de pequenas câmaras preenchidas de ar, que ele chamou de células, que vem do termo cela, né? Que eram umas salinhas assim que os monges ficavam, né, estudando naquela época, enfim. E aí daí surgiu células, porque eles achavam que eram câmaras preenchidas de ar, vazias, mas hoje em dia a gente sabe que tem as organelas, como vocês viram, né? E com o avanço da microscopia a gente acabou descobrindo essas organelas e outras estruturas importantes que temos dentro das células, né? E aí em 1838 foi comprovada que as plantas eram compostas por células e em 39, né, um ano depois, que tinha a existência de células nos animais. E a partir de então formou-se a teoria celular por esses dois pesquisadores, né, Schwann e Schleiden, alguma coisa assim. Não sou muito bom com pronunciando nomes, certo? Mas eles formularam a teoria celular, que dizia que todos os organismos vivos eram formados por células e que as células eram as unidades morfológicas e fisiológicas dos seres vivos. E além disso, que as novas células só poderiam ser formadas a partir de outras células pré-existentes por um processo chamado de divisão celular, que a gente vai ver nessa frente, depois, mais para frente, certo? Então, é isso, né? E a gente tem, eu queria comentar aqui, por último, que a gente tem alguns organismos que são importantes, né? Mas eles são acelulares, né? Esses organismos acelulares são os vírus, os prions, o viroide, que é como se fosse uma molécula de DNA, RNA circular, certo? E eles são organismos acelulares que dependem das células para rodarem o seu metabolismo, para se reproduzirem, certo? Então, só queria fazer um comentário, a gente vai ver um pouquinho de vírus na frente 2 depois, certo? Que é um dos organismos acelulares. Bom, aqui está um resumo, né, do conteúdo, caso vocês queiram ver depois. Os mapas mentais que eu coloco aqui para vocês estudarem. E aí, agora, né, na nossa revisão, o que a gente viu hoje? Como eram os primeiros seres vivos e as hipóteses da autotrofia e da heterotrofia. A gente viu como se deu a oxigenação da Terra,
Caracterizamos a primeira célula procariótica e como elas deram origem para células eucarióticas. Vimos também como se deu a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos pelo processo de endossimbiose. Examinamos como surgiu os organismos multicelulares e estudamos o que é a teoria celular e quem são os seres acelulares, né? A gente viu aqui quem são eles. E aí, por último, geralmente eu coloco a tirinha, né? Mas eu coloquei aqui mais um desafiozinho, né? Para vocês identificarem quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4 e explicar, né, esse diálogo que eles estão falando aqui, ó. Vou adicionar lá no Forms isso daqui depois, né? Por que que o 1 não vive sem o 2? Por que que o 3 está achando que é parente do 2? Né? E por que que o 4 depende de todos os três ali, né? Para vocês depois pensarem um pouquinho que tem relação com o que a gente viu hoje, certo? Então, obrigado. Qualquer coisa, vocês têm meu e-mail, podem mandar no mural qualquer dúvida ou no formulário. E bons estudos, pessoal.